Fala galera, tudo bom? Então, agora nós vamos para o último tópico dentro da teoria geral do delito, que é a culpabilidade. Nós já vimos então fato típico, já vimos antijuridicidade e agora o último instituto, que é a culpabilidade. Então a culpabilidade é o instituto de onde tudo nasceu, na verdade. A culpabilidade era a única coisa que existia na antiguidade. Então antes a gente pegava uma cena qualquer e perguntava: houve uma conduta? Sim. Houve um resultado? Sim. Tem nexo causal entre uma coisa e outra? Sim. Então a pessoa estava condenada. Depois começou-se a fazer perguntas em relação à conduta. Algo como se houve dolo, houve culpa, a conduta foi praticada numa defesa legítima, vamos supor assim, foi em estado de necessidade, a conduta foi praticada por uma pessoa que sabia o que estava fazendo, ele era imputável, tinha alguma outra razão. Então, na verdade, tudo se concentrava na conduta para ver se aquele resultado era derivado dela. Mas começou-se a investigar aspectos psíquicos, ou seja, subjetivos, e foi quando o direito penal gradou de um direito objetivo, que buscava apenas provar se havia nexo causal entre a conduta e o resultado, para buscar aspectos subjetivos. Muito bem, desta confusão toda que se concentrava na culpabilidade, com o tempo os teóricos foram dividindo. Algumas coisas jogaram lá para o fato típico, criaram o Instituto do Fato Típico. As justificativas para a prática deste fato se concentraram na antijuridicidade, e as questões de capacidade daquele que praticou o fato, de entendimento da lei, de se posicionar frente a ela, ficou restrita à culpabilidade. Então, na culpabilidade, restaram três elementos, ou seja, temos que para alguém poder ser responsabilizado, nós temos um fato, e esse fato tem que ser típico, esse fato típico tem que ser antijurídico, e este fato tem que ser culpável. Ou seja, para a verificação deste fato ser culpável, há três elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então agora nós vamos analisar cada um deles. O primeiro, imputabilidade, que é o primeiro instituto aqui. E aí, para verificar, ou seja, se alguém é imputável, nós temos que excluir as hipóteses de que ele seja inimputável. Portanto, aqui estão os requisitos da inimputabilidade, ou seja, requisitos que, uma vez cumpridos, tornam o sujeito inimputável. Se algum desses requisitos aqui for atendidos, certo? O fato continua sendo típico, antijurídico, mas não será culpável. Então temos três requisitos: causal, cronológico e o consequencial. Ou seja, aqui a gente pergunta o que há, o que existe. Aqui a gente pergunta em que momento isto aqui existe. Muito bem. E depois, qual a consequência disto aqui que existe neste momento? Qual é a consequência que traz? Tá? Então a gente começa a análise pelo artigo 26. Nós temos aqui o artigo 26, o artigo 27, 28, parágrafo 1º e artigo 45 da Lei de Tóxicos. Existem outras hipóteses fora do Código Penal, nós vamos analisar esse aqui especificamente. Então vamos lá. No artigo 26 do Código Penal, ele é a matriz, a base para que a gente entenda se o agente que praticou o fato é imputável ou não. E lá diz assim, que se alguém, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado, então isso aqui é o que tem na mente do sujeito. O que ele tem? Um transtorno mental, certo? Quando? Não adianta ser antes e nem depois. Quando? No momento da ação ou omissão, no momento do crime. Então a gente tem que verificar se no momento do crime essas causas aqui estão presentes.
Então nós temos uma doença mental no momento do crime, um desenvolvimento mental incompleto no momento do crime, desenvolvimento mental retardado no momento do crime. Muito bem, sabemos então que temos essas patologias e elas estavam presentes no momento do crime. Mas não basta isso. Então veja só, o último requisito é o consequencial. Alguém tem que ser inteiramente incapaz, primeira hipótese, de entender o caráter ilícito do fato. Então não basta que haja uma patologia e que ela esteja presente no momento do crime. A consequência disso é que tenha tornado o agente inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo. Certo? Segunda hipótese, ele entende o que estava fazendo, mas ele era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, este aqui é um ponto fundamental. Pouca gente dá atenção para essa segunda janela. Ou seja, a pessoa da segunda janela entende o que está fazendo, mas não consegue se determinar. Certo? Então, vamos ver algumas hipóteses. Eu tenho uma esquizofrenia paranoide. E essa esquizofrenia paranoide, ela obviamente surge, segundo os livros, lá pela adolescência. A família vendo ou não vendo, entendendo ou não entendendo, é por ali mais ou menos que surge. Então, quando for feita a perícia em relação à inimputabilidade, é uma perícia psicológica, né, em relação a isso, vai se tentar ver, essa patologia, esquizofrenia, já existia no momento do crime? Sim. Então, vamos lá, esse esquizofrênico paranoide, que no momento do crime praticou esta ação, conseguia entender o que estava fazendo, se entende, basicamente, dentro da patologia, que todos os transtornos de efeitos psicóticos, certo? Que tem efeitos psicóticos, faz com que a pessoa não tenha um senso de realidade como nós entendemos. Então, nós vamos dizer, sim, essa pessoa que possui esquizofrenia paranoide no momento do crime, ela era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Existem casos e casos. Teve um brasileiro que matava crianças, ele dizia o quê? Ele entendia, veja só, ele entendia o que estava fazendo, a princípio, né? A pessoa, bom, então ele é imputável. Ele sabia diferenciar cada caso dos 12 que ele praticou. No entanto, ele dizia que ele estava amando de Deus, que Deus, na verdade, tinha falado com ele e que tinha solicitado que ele enviasse anjinhos para o céu. Então, obviamente, ele não tem um senso de realidade como nós pactuamos que seja a nossa realidade. E para a psicopatologia, isto é um transtorno grave, certo? Então, ele foi diagnosticado como um esquizofrênico paranoide e, obviamente, ele não entendia exatamente, tinha uma orientação equivocada do que estava fazendo. Mas vamos supor que a esquizofrenia dele fosse um pouco mais leve, certo? E que ele não fosse inteiramente incapaz de entender, ele entendia mais ou menos. Neste caso, né, ele entendia os fatos todos, mas confundia a realidade, uma vez que ele dizia que Deus é que tinha pedido para ele. Então vamos supor que ele não era inteiramente incapaz de entender. A pergunta é, ele conseguia se determinar frente a esse parco entendimento que ele tinha? Ele entendia mais ou menos, vamos supor. Mas ele conseguia se determinar? Então, se ele não conseguia se determinar, ele é inimputável. O que acontece então como consequência? O fato continua sendo típico, o fato continua sendo antijurídico, mas não é culpável, porque o sujeito que praticou é inimputável. Certo? Um outro exemplo que ainda não está consagrado na prática, nem na doutrina, nem na jurisprudência, mas eu posso garantir que seria um caso clássico, é um cleptômano, aquele que não precisa furtar, mas ele furta coisas, furta gravata, furta o copo da tua casa, ele não consegue se controlar. Ele tem o entendimento de que aquilo não é correto, de que aquilo pode ser considerado um crime? Sim, então não é a primeira janela. A segunda janela, ele consegue se determinar? Ele não consegue, em regra, certo? Então ele sofre antes, ele sofre quando faz, ele sofre depois. Mas ele não consegue, é compulsivo. Então os transtornos
de ordem psicótica e de ordem compulsiva, em regra, indicam inimputabilidade. Então, isto é a matriz que está no artigo 26. Alguém tem uma patologia, essa patologia está presente no momento do crime, hipótese número 1, torna o sujeito inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou se ele tem ainda algum entendimento, ele é inteiramente incapaz de se determinar frente a este entendimento. Tranquilo? Então, atendido esses requisitos aqui, o sujeito é inimputável. Maníaco do parque. Maníaco do parque, no caso que todo mundo conhece, sim, foi diagnosticado com patologias? Sim, em torno de 6 patologias. Elas estavam presentes no momento do crime? Sim. Mas, e ele entendia, confundia a realidade? Não, a princípio não. E ele conseguia se determinar frente a isto? Sim, ficou provado no processo que ele conseguia. Ele abortou a missão várias vezes, ele percebeu que estava sendo, podia ser vigiado, podia ser pego, e então abortou a missão. Veja, então havia um senso de determinação, razão pela qual ele foi condenado e cumpre pena num presídio e não medida de segurança num hospital psiquiátrico, certo? Então veja, esta matriz, o artigo 26, atendido aos três requisitos, não basta um, aos 3, torna o sujeito inimputável. Tranquilo? Segunda hipótese. Artigo 27, fala em relação aos menores de 18 anos. Então, o que nós temos de forma causal? Alguém que não tenha 18 anos, não tenha completado 18 anos. E o que se tem então? Que no momento do crime, certo? Ele supostamente é uma pessoa que ou não entende, ou se entende e não consegue se determinar. Então aqui nós temos um requisito de maioridade diferente de outros países que não tem, como nos Estados Unidos. Alguém pode ser condenado com 9 anos de idade, certo? Lá, na verdade, a base psicológica é a teoria behaviorista. Então eles têm uma outra relação, outro paradigma teórico em relação a estas questões. Nós não, nós aqui adotamos diversos requisitos, não só aqui, mas também lá quando vai ser feita a aplicação da pena, como o juiz tem que aplicar a pena, na execução da pena, requisitos para serem cumpridos para que possa fazer a progressão. Nós adotamos requisitos como forma de controlar, de limitar a ação do Estado, certo? Que é, em regra, muito violenta, para a segurança mínima do cidadão que vai responder o processo ou cumprir pena ao final do processo. Então, aqui nós temos esta ideia. Algumas, mas alguém de 16 anos entende o que está fazendo. Ele até pode entender, mas ele não tem a capacidade ainda de determinação. Veja, nós mesmos, maiores de idade, por vezes, a gente não consegue se determinar frente ao que a gente quer. Eu quero não beber, eu quero não fumar, eu quero não comer tanto. Sim, vai lá, trabalha na roça o dia inteiro, chega de tardezinha, vai comer, vê se tu consegue manter lá as 400, 500 gramas da tua dieta. Então assim, a gente por diversas questões não consegue se determinar. E a gente pode perder, por vezes, a capacidade de determinação. Então isso tem que ser auferido, certo? Então se supõe que o menor de idade, muito mais ainda do que nós, tem a sua capacidade ou de entendimento ou de determinação prejudicada. Então, aquele que tem menos de 18 anos, não completou 18 anos, não entra no direito penal, certo? É atendido por outra legislação, ele vai ter praticado um ato infracional e por lá vai responder, certo? Muito bem, então artigo 26, artigo 27, o artigo 28, parágrafo 1º, não coube direitinho aqui, mas é 28, parágrafo 1º, fala da embriaguez completa. Por embriaguez completa, certo? Nós vamos considerar qualquer estado psíquico alterado. A embriaguez, ela é um estado psíquico que afeta a tua coordenação motora, a tua fala, o teu discurso, a tua coordenação motora ampla, fina, a tua marcha, certo? São alguns requisitos que a gente usa. Marcha, por isso que cima não dá em linha reta, certo? Equilíbrio, por isso que é tipo se fazer 4 ou ficar numa posição. Então, prejudica a marcha, o equilíbrio, coordenação motora ampla, fina e o discurso, obviamente, né? O discurso, a mente pode até pensar direito, mas não consegue
falar, traduzir aquilo de uma forma, por vezes, de forma audível, de forma compreensível. Então esses requisitos demonstram que alguém está em estado de embriaguez. Mas pode ser por qualquer razão, pode ser por efeito de álcool, pode ser por efeito de alguma substância qualquer, de remédio, interações medicamentosas, até um estado de pavor ou de uma notícia que eu receba, certo? Eu posso ficar então num estado de embriaguez. É claro que aqui a lei se equivoca, porque um estado de embriaguez completa dentro da medicina, ela é ou muito próxima de ser do coma alcoólico, do coma como um todo, né? A pessoa realmente não se coordena mais. E obviamente que num estado desse não praticaria um fato, muito menos um fato criminoso. Mas entendendo dentro da limitação da legislação penal, eu tenho embriaguez completa, mas não basta ter embriaguez completa. Eu não posso ter feito os atos para que cause essa embriaguez. Por exemplo, tomar alguma substância para ter coragem de lá praticar um crime. Isso se chama embriaguez pré-ordenada, certo? Aqui está falando de uma embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Então suponha, a moça se separou do bofe, e as amigas então levaram ela para uma festa. Ela está meio tristinha, mas começa a tomar lá uma cerveja, uns drinks, certo? Mas ela ainda está meio chateada. Aí uma amiga então diz, não, mas então eu estou com um pouco de dor de cabeça, suponho. Aí a amiga diz, tá, vou te dar aqui um remedinho que eu tenho para dor de cabeça. Mas só que ao invés de pegar o remedinho, sem querer, por causa da luz no meio da festa, a amiga pega um êxtase, suponho, que ela tinha na bolsa. A moça essa toma, junto com o álcool, de repente tem uma reação adversa, que a gente poderia considerar como embriaguez completa. Sobe em cima da mesa, começa a fazer striptease, chuta o garçom, sei lá eu faço o quê. E de repente pratica fatos típicos. Nesse sentido, a gente pode dizer que no momento do crime, existia uma embriaguez completa proveniente de caso fortuito. Aí a pergunta é, ela era inteiramente incapaz de entender? É possível, né? Mas se ela entendia mais ou menos, ela conseguia se determinar nesse estado? Claro que não. Então, ela será considerada inimputável por força do artigo 28, parágrafo 1º. O contrário, a amiga sabe que aquilo ali não é remédio para dor de cabeça, sabe que é um êxtase, mas dá para ela para ver se ela se anima. Então, ela poderá sim, pela interação entre álcool e medicamento, estar em embriaguez completa, agora proveniente de força maior. Da mesma forma, certo? Isto estando presente no momento do crime, tendo essas consequências, tornará o agente inimputável. Então aqui já temos três hipóteses, artigo 26, 27 e 28, parágrafo 1º do Código Penal. Muito bem, essas são as matrizes, e sempre que houver uma legislação especial que diga, lá dos crimes ambientais também tem, aqui nós vamos comentar uma só, que é o artigo 45 da Lei de Tóxicos, né? Ela reproduz esta matriz. Então, a gente, como exemplo, pode analisar o artigo 45, que diz assim, alguém que, por dependência de drogas, ou não sendo dependente, ele está, certo, sob o efeito de drogas, neste caso do efeito de drogas, porque ele não é dependente, em caso fortuito ou força maior, certo? Olha como é que diz a lei no artigo 45 da Lei de Tóxicos. Qualquer que tenha sido o ato infracional, o ato criminoso. Qualquer que tenha sido. Qualquer crime. Veja só. É um artigo pouco aplicado, porque há uma interpretação equivocada em relação a esse dispositivo. Veja, eu já coloquei desta maneira porque é assim que nós entendemos, certo? Alguém não tem como estar dependente de drogas por caso fortuito ou força maior, né? Então não poderia ser feita essa interpretação. Mas é assim, mesmo que o laudo do teu cliente venha, ele é dependente, talvez o juiz ainda pergunte, mas ele é dependente devido a caso fortuito ou força maior? Na verdade, isso é um desconhecimento desta área da psicopatologia.
certo? Então quem é dependente é dependente. Eu preciso de um laudo que comprove que o meu cliente é dependente. É dependente químico? É. A questão é, no momento em que ele praticou o fato, ele perdeu o entendimento ou a sua determinação? Muito bem. Essa é a questão. Uma vez provada isso, ele tem que ser absolvido, ou seja, tornado inimputável. Aqui, eu estou sob o efeito de drogas. Veja, então aqui excluiu uma gama. Tem o dependente e alguém que não é dependente, mas está sob o efeito de drogas. Não está contemplando aqui o usuário em todas as suas tessituras. O usuário ocasional, o usuário contumaz e assim por diante. Não. Então veja, aquele que está sob o efeito de droga, proveniente, caso fortuito ou força maior, dá a entender que ele ficou sob o efeito de droga sem querer, semelhante à questão da embriaguez completa, certo? Aqui no caso, né, suponha, usou uma droga sem saber que era droga, ou por caso fortuito ou força maior. Hipótese estranhíssima. Por quê? Porque ela não contempla, na verdade, os princípios básicos da psicopatologia. Então, há uma questão aqui que é importante. Quer ver? Um usuário de crack. Quando ele está sob o efeito de crack, ele é uma pessoa absolutamente tranquila, ele está em paz por alguns segundos, né? Ele está em conexão, seja lá com o que, e ele está tranquilo, muito bem. Logo em seguida, após alguns minutos, ele já entra numa paranoia, que alguém vai roubar o cachimbo dele. Por isso que chamam ele de noiado, né? E ele fica ali já num estado de sofrimento. Quanto mais vai passando o efeito da droga, mais sofrimento ele tem. Então ele poderá praticar, veja só, ele poderá praticar fatos típicos, como de repente furtar ou até assaltar alguém, e não estará sob efeito, exatamente por não estar sob efeito que ele está no estado que está. Ou seja, esta abstinência dele, esse estado de abstinência é que faz com que ele talvez naquele momento se torne uma pessoa violenta. Mas ele está buscando o que? Aliviar seu sofrimento. Esse é o ponto que tem que ser entendido. Ninguém usa droga, né, para o seu prazer, quem seja dependente. Quem é dependente quer aliviar seu sofrimento. Veja o caso, por exemplo, de um alcoólatra. Ele passe um dia, veja o estado de sofrimento, de tremor que ele entra. Alguém que é tabagista, passe um dia sem fumar, o estado de irritação fisiológico, de ar, de tudo. Veja, é um sofrimento. Então, quando ele busca a droga, ele está buscando um alívio. Assim como a gente, por exemplo, tem uma dor de cabeça terrível. A gente está buscando uma droga que é vendida em farmácia para aliviar essa dor de cabeça. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter. Então, em relação, por exemplo, a este caso, ele é um dependente. E ele pode estar sob efeito ou não de droga. O que importa é saber se ele é um dependente, certo? E esse é o entendimento que a gente tem firmado. Ele era um dependente? Sim. Qualquer que tenha sido a infração penal, ele era inteiramente incapaz de entender? Poderá. Ele não era inteiramente incapaz de entender, mas ele era inteiramente incapaz de determinar-se em relação a esse entendimento. O drogadito não tem como segurar, certo? Alguém que usa crack, passar um dia sem o crack, por exemplo, sem um auxílio, sem uma terapia, alguma coisa, ele realmente vai entrar num estado de sofrimento tão grande que pode atentar contra as pessoas. E, obviamente que por mais que ele entenda, ele pode até dizer, a senhora me desculpa, mas me passa dinheiro. Ele até pode entender, mas ele não consegue se determinar por força, né, da obrigatoriedade que a substância lhe faz psicologicamente de buscar este alívio. Tranquilo, gurizada? Então veja, esse é o primeiro ponto, imputabilidade. Temos os requisitos causal, cronológico e consequencial. Os três requisitos precisam ser atendidos. Vimos a hipótese do artigo 26, do artigo 27, 28, parágrafo 1º e do artigo 45 da Lei Penal. E aí, toda vez que tu, em alguma legislação, enxergar a palavrinha isento de pena, essa expressão, isento de pena, saiba que isso está se referindo à culpabilidade. Se disser não há crime, está se referindo à antijuridicidade. Por quê? Porque se determinou que assim se faria em relação a esses institutos. Porém, o ponto é,
o efeito é o mesmo, certo? Ou seja, não configura, certo, crime, porque o fato ou não é típico, ou não é antijurídico, ou não é culpável. Então não adianta dizer assim, mas antigamente então eles queriam, sim, era uma teoria que o código contempla, que seria a teoria bipartida, certo? Que entenderia que eu tendo um fato típico e um fato antijurídico, eu já teria um crime. E que o sujeito, então, ficaria isento de pena, mas tendo praticado este crime, certo? Por força de que o fato não fosse culpável. Muito bem. Mas a teoria que vingou é a teoria tripartida. Certo? Existem quadripartidas, mas a que se aplica é a tripartida. Ou seja, não vamos considerar crime se o fato é típico, antijurídico e culpável. Tem que ser os três. Veja, Camilo. Senão, o que nós teríamos que fazer se fôssemos adotar a teoria bipartida? Nós íamos dizer, ele é menor de 18 anos, ele era no momento do crime, sim. Praticou um fato, assaltou alguém, sim. É crime. Mas vai ficar isento de pena. Vai ficar isento de pena, porque é considerado inimputável. Mas o que nós teríamos que fazer? Condená-lo, certo? Aplicar uma pena e depois dizer, não, ele vai ficar isento desta pena, mas teria que subsistir a condenação. Nós teríamos que condenar a pessoa, nós teríamos que condenar a pessoa que tem uma patologia grave, porque praticou um fato típico, antijurídico, mas o fato não é culpável porque ele é inimputável. Então, se nós tivéssemos adotado a teoria bipartida, nós teríamos que condenar essas pessoas, mas elas ficariam sem pena. É por óbvio que não adotamos essa teoria, porque não adianta, obviamente, saber se o fato é típico, antijurídico e se não for culpável. Então, assim, apenas com os três institutos é que um fato entra aqui, sai do outro lado na forma de crime. Antes disso, a gente não vai dizer que houve crime, certo? Então, este é o requisito, o primeiro elemento, que é a imputabilidade, que tem que atender a esses requisitos. E agora nós vamos verificar os outros dois requisitos. Tranquilo? Já voltamos. Então é isso. Estamos de volta. As outras duas hipóteses que constam como elementos da culpabilidade. A potencial consciência da ilicitude, esse daqui, e a exigibilidade de conduta diversa, certo? Então veja, os três elementos têm que ser atendidos. Se os três elementos forem atendidos, a pessoa ser imputável, ter potencial consciência da ilicitude e ser exigível dela conduta diversa, o fato será considerado culpável, ou seja, atendido o requisito, o elemento da culpabilidade. No entanto, qualquer destes não existindo, não haverá a culpabilidade do fato. Tranquilo? Esses são bem simples. Então vamos lá. Potencial consciência da ilicitude. A pessoa não precisa ter, obviamente, a total consciência do que está fazendo é crime, porque não sabemos. A legislação penal como um todo ela é vastíssima. Veja, nós temos 300 tipos dentro do Código Penal e mais de 4.000 tipos fora do Código Penal. Como é que alguém vai saber, né? A gente mais ou menos sabe que estará praticando um crime ambiental se isso ou aquilo, mas a gente não sabe os detalhes da lei. Por quê? Porque a pessoa que não estudou direito não tem obrigação. Obviamente, claro, na nossa área nós sabemos um pouco mais. Porém, veja, nós temos a potencial consciência de que isto, por exemplo, possa ser crime. A palavra que define é a socialização, ou seja, tem-se essa ideia básica de que aquele ser que está socializado, ou seja, inserido dentro da comunidade, tem formas e meios de saber do que é certo, do que é errado, do que é crime e do que não é, certo? Pelos meios de comunicação, pela socialização como um todo. Então, esta palavra, ela dá o pontapé inicial para que a gente diga, sim, essa pessoa tinha potencial consciência, teria como ter essa potencial consciência de que isto ou aquilo era ilícito, certo? Mas veja, um senhor uma vez, dentro das suas terras, descascou um pedaço de uma árvore para fazer chá para sua mulher e foi condenado por crime ambiental. Ele sabia que não podia fazer isso? Possivelmente não. Tinha potencial consciência da ilicitude? Eu não sei. Esse é o ponto, né? Então assim, mas a doutrina traz assim o primeiro pontapé. Se está socializado, tem a ideia de que pode ou não pode fazer tais coisas.
algumas ideias diferentes. Há pessoas, por exemplo, Rio de Janeiro para cima, existem muitas ilhas. E há pessoas que vivem nessas ilhas, que nunca saíram. Se tu perguntar quem é Pelé, quem é Xuxa, não tem ideia. Tem lugares que não tem, obviamente, nem luz elétrica, né? E que o Estado não chega. Veja bem, essa pessoa, por mais que a gente chame ela de brasileiro, ela tem potencial consciência de saber o que é certo e errado, principalmente da forma como a lei muda, como a lei se altera. Então, a gente vai considerar a socialização nesse aspecto. Não basta que juridicamente ela seja considerada um brasileiro. De repente teve já um grupo que já foi lá da própria polícia ou do judiciário, fez carteirinha para todo mundo, cidadão brasileiro. Mas ele tem condições de saber as regras da sociedade, que a gente chama de sociedade, né? Das cidades, vamos colocar assim, o que está vigendo e o que não está. Então, obviamente, essa pessoa não estaria socializada vendo por esse aspecto, correto? E não teria, obviamente, a potencial consciência da licitude. Ah, mas o senhor bateu na sua mulher. Sim, isso daí é minha mulher, diz ele. Ué, mas meu pai, todo mundo aqui faz isso. Ela tinha que botar comida na mesa meio-dia. Mas a professora não conhece Maria da Penha? Se não, acho que não mora aqui. Ele talvez responda isso. Porque vai saber como. Entende? E para ele aquilo é um ato natural, que na verdade dentro daquela microsocialização é um ato legal, né? Então veja, esta é a questão. Então, ele, por exemplo, poderá alegar que não, a sua defesa, que ele não tinha potencial consciência da ilicitude, por exemplo, quando bateu na sua mulher. Certo? Ah, mas ele é imputável? É imputável, por quê? Porque ele não tem nenhuma patologia no momento do crime que o torne inteiramente incapaz de entender ou de se determinar. Muito bem, ele é imputável, mas tinha potencial consciência da ilicitude? Podemos chegar à conclusão que não. Tranquilo? Feito. O terceiro requisito, exigibilidade de conduta diversa. Então aqui nós temos dois caminhos, né? Um caminho azul, bonito, bem feitinho, né? Por coincidência da cor do Grêmio, né? E um caminho torturoso aqui, que é o caminho do crime, né? Também por coincidência, nada premeditado, né? Da cor do Internacional. Então, veja, a pessoa estava indo pelo caminho do bem, pelo caminho certo, mas ela desviou para o caminho do crime em um certo momento, ou seja, praticou um fato criminoso, que a gente vai chamar assim. A pergunta é, existia alguma condição que o impediu de continuar no caminho do bem? Se não existe nenhum impeditivo, era exigível que ele tomasse conduta diversa. Qual? Diversa da que ele tomou, que é o caminho do crime. Que ele continuasse no caminho do bem. Tá? Então, se não tem nenhum impeditivo, vai ser exigível que ele tomasse conduta diversa à que ele tomou. Mas, em algumas hipóteses, e essas hipóteses estão contempladas na lei penal, essas hipóteses a gente já tem como a ideia de que elas são impeditivas de que alguém esteja ou continue no caminho do bem. O primeiro é coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Suponha sequestram a sua filhinha de 5 anos. Depois manda mensagem e sabe que tu suponha secretário de uma grande empresa e sabe o valor que tem lá e diz para sacar aquele valor e deixar na praça central, dentro do envelope pardo, a tais horas, senão seu filho não vai aparecer mais. Muito bem, chega um ponto dessa conversa entre sequestrador e essa pessoa, que essa pessoa resolve. E se chamar a polícia, se chamar a polícia daí, sim, não tem chance nenhuma. Então, o que ela faz? Ela vai lá e faz a subtração da empresa, bota no envelope e, vamos lá, final feliz, soltam seu filhinho e a sua filhinha. Perfeito. A pergunta é, ela praticou um fato típico? Praticou. É antijurídico? É. Ela é imputável? É. Tinha potencial consciência? Não só potencial, ela sabia que aquilo era um crime que ela estava fazendo. Mas, era exigível conduta diversa? Era exigível? O ponto é o nível dela de equação em relação ao estágio, né, que nós estamos de ser humano. A pergunta é, troca o personagem, alguém faria diferente? Possivelmente nem o próprio julgador, certo?
considere um nível de ameaça muito sério, muito forte. Então, a gente vai dizer que ela sofreu uma coação moral aqui no sentido de psicológico, tá, gente? Então, assim, ó, coação moral irresistível, ou seja, irresistível quer dizer assim, eu troco o personagem, eu troco o ser humano que está ali e aquelas pessoas continuam fazendo aquilo, certo? Então, irresistível é aquilo que qualquer pessoa naquele estado, naquela situação, não faria a mesma coisa. Então a gente vai dizer que sim, é um nível de sofrimento, de coação que um ser humano está sofrendo e que é irresistível, ou seja, não tem como fazer diferente. Obviamente que eu posso estar sofrendo uma coação moral resistível. Suponha, vamos numa festa, qualquer, e aí, de repente, depois dessa festa, recebo por e-mail, suponha, olha, existem umas fotos tuas aqui comprometedoras da festa e se tu não fizer tais coisas, suponha a mesma coisa, eu vou revelar estas fotos. Muito bem. Aí a gente pergunta assim, eu estou sofrendo uma coação? Estou. Psicológico? Sim. Ela é irresistível? Vou alegar isso. Vou fazer o furto e vou alegar isso? Daí a primeira pessoa vai assim, olha só, dane-se. Assume o que tu faz. Agora vão revelar tuas fotos, qualquer que seja coagido com isso vai lá e vai furtar. Era uma coação moral, sim, mas de ordem irresistível, convenhamos. Porque eu, por exemplo, não estaria nem ligando para isso. Agora, tu achou que é interessante, que devia fazer isso, fez. Tá? Então, assim, quando a gente fala irresistível, é algo de impacto realmente grande para qualquer mente humana, certo? Coação moral irresistível. A outra é a questão do superior hierárquico, certo? Então, alguém que cumpre uma ordem, veja, uma ordem não manifestamente ilegal dada por um superior hierárquico. Uma ordem não manifestamente legal. Ou seja, eu sou um inspetor de polícia e o delegado diz, vai lá e traz esse sujeitinho, mas traz envelopado, traz no saco preto. Entendi a ordem. A ordem é para ir lá, matar ele e trazer ele morto. Só que essa ordem ela é manifestamente ilegal. Então, mesmo que o meu superior hierárquico, suponho o delegado, tenha dado essa ordem, eu não posso cumprir, porque ela é escancaradamente ilegal, ou seja, manifestamente ilegal. Porém, se a ordem não é manifestamente ilegal, ela tem aparência de legalidade e foi dada pelo meu superior hierárquico, aí quem vai responder é o superior hierárquico, assim como aqui quem vai responder é quem fez a coação e não quem foi coagido. Exemplo, no Carandiru, segundo se tem notícias, o tenente-coronel que estava comandando deu metralhadoras para eles, para os soldados, e diz, entrem lá para debelar esta rebelião e se for necessário, use sua força bélica. Muito bem, eles entraram lá, mataram 111 dos presos. Muito bem. Alguém vai ter que responder por isso, né? Teve gente morta. 111. A pergunta é, eles cumpriram uma ordem de um superior hierárquico? Sim. Esta ordem era manifestamente legal? Não, ele disse que em caso de precisão, eles usassem a força bélica, que eram as metralhadoras deles. Então, eles foram lá e passaram fogo. Muito bem. Quem respondeu, então, na verdade, pelas 111 mortes? Foi o tenente-coronel. Ele pegou 600 e poucos anos de reclusão na sentença em que ele foi condenado por todas as mortes. E os soldados que cumpriram esta ordem, que não era manifestamente legal, obviamente, ficaram desresponsabilizados. Então, quem respondeu foi quem deu a ordem, uma ordem com vestimentas de legalidade, mas que, na verdade, resultou em fatos criminosos. Entendido até aqui, gente? Então, veja lá. Com isso, a gente finaliza a questão da culpabilidade. Ou seja, a gente vai, ao final, verificar se quem praticou o fato, e ainda de forma abstrata, certo? Sem levar em consideração o sujeito como um todo, quem praticou o fato era imputável?
a gente verifica os requisitos que a gente tem em relação à inimputabilidade. Era. Então, agora a gente verifica se ele tinha potencial consciência da ilicitude. Certo? Tinha. Era exigível conduta diversa? Ou seja, tinha algum impedimento como esse daqui já contemplado na lei? Não, não tinha. Então, era exigível conduta diversa? Era. Então, o fato é típico, antijurídico e culpável. Resultado disso, o fato que entrou lá sairá aqui na forma de crime. E aí, nós vamos ter dentro do processo penal, obviamente, uma condenação. Tranquilo? Porém, se algum desses elementos internos da culpabilidade não estiver presente, o fato deixará de ser culpável, não temos mais a fórmula completa, não poderemos dizer que houve crime. Ou seja, um menor entra no cinema com uma metralhadora e mata 8 pessoas. Muito bem, o fato é típico, que fato? De matar alguém. Antijurídico, não tem nenhuma excludente. Mas o sujeito é imputável? Não, ele é menor. E talvez até tenha alguma patologia. Porém, então, a questão é, por não ser imputável, nós não podemos dizer que este menor praticou crime. Nós vamos dizer que ele praticou fatos, sim, fatos que vão ser considerados infrações, né? Infrações lá no ECA, né? Infrações penais, mas não crime. Então o fato continua sendo, ele matou gente, mas ele cometeu homicídios? Não, não cometeu homicídios. E a sentença dele, obviamente, que tem efeitos, né, declaratórios de absolvição. Ou seja, na verdade nem houve o processo, nem vai haver nenhuma condenação. Poderá ficar os registros e vai ficar, para o caso de quando ele se tornar maior, aquilo poderá contar como antecedentes e assim por diante. Isso lá em Penal 2 é que vai ser visto. Porém, a gente não vai dizer que houve crime. Então a gente é equivocado, às vezes a gente ouve até pessoas da área dizendo isso. O adolescente, quando pratica um crime, não recebe uma pena, recebe uma medida socioeducativa. Então, o que está errado nesta frase? O adolescente, quando pratica crime, o adolescente não pratica crime, ele é impossibilitado de praticar crime, ele não tem o passaporte para entrar no direito penal. Por quê? Porque não tem idade, é que nem uma festa para adultos, tá? Então, se ele não tem a idade suficiente, ele nem entra no direito penal. Aquele que tem uma patologia, na verdade, também nem entra no direito penal, porque é considerado inimputável. E esse é o primeiro ponto da culpabilidade. Tranquilo? Sei que foi meio corrido, mas é que para ficar dentro do mesmo vídeo eu precisava acelerar um pouquinho. Então, assim terminamos a questão da culpabilidade, o último instituto da teoria geral do delito. Certo? Continue estudando. Precisando, estamos aqui para mais um mate. Grande abraço, gurizada.